Olá, tudo bem? Estamos dando início à nossa quarta aula do curso de Apocalipse. Hoje, dando continuidade, vamos terminar o capítulo 2 do livro de Apocalipse. Estamos estudando as cartas que Jesus, através do apóstolo João, enviou para 7 igrejas. Na aula passada vimos a carta que Jesus enviou para a igreja de Éfeso. Hoje vamos falar de Esmirna e Pérgamo, duas outras cidades que receberam as cartas de Jesus. A gente começa sempre falando um pouco do contexto histórico da cidade, entendendo qual a influência da cidade na igreja. Esmirna ficava a mais ou menos 65 quilômetros de Éfeso, que era a principal cidade da Ásia Menor. Era uma cidade bela, conhecida como o ornamento da Ásia. A cidade ainda existe, né? Não, lógico, a cidade antiga de Esmirna, mas uma cidade onde toda a Ásia, era toda a Ásia na época do apóstolo João. Hoje é o país da Turquia e existe a cidade de Izmir, né, onde antigamente era a cidade de Esmirna, sendo inclusive um patrimônio histórico. Esmirna estava ligada de perto ao culto ao imperador, pois já no ano 24 a.C. construiu um templo para o imperador Tibério César. Falamos na aula anterior que uma das coisas que vai começar a perseguição contra os cristãos, contra o povo de Deus, é o fato dos imperadores erguerem um monumento a si mesmo, um monumento aos imperadores romanos, e obrigarem a população a fazer um culto ao imperador. Então, a população tinha que queimar incenso e declarar que César é o Senhor. E Esmirna se destacou nesse culto ao imperador porque desde antes de Cristo já estava fazendo, logo no início do Império Romano, já estava fazendo esse culto ao imperador. E isso vai colocar a igreja numa situação bastante difícil, porque os cristãos estão sendo obrigados a cultuarem o imperador. Como que teve o início da igreja em Esmirna? Como que a igreja lá começou? Nós não temos essa informação dentro da Bíblia. A Bíblia não fala como que surgiu a igreja em Esmirna. Mas a primeira referência que a gente vai ter de Esmirna é só aqui no livro de Apocalipse. Antes de Apocalipse, nós não achamos nenhum texto falando sobre o início da igreja em Esmirna. Mas o que podemos falar, como na maioria das outras cidades, na maioria das outras igrejas de Cristo aqui, que estão recebendo as cartas de Apocalipse, em Atos, capítulo 19, Paulo ficou quase 3 anos na cidade de Éfeso, trabalhando com a igreja de Éfeso, que, como eu já disse, é a principal cidade ali na região da Ásia. E o versículo 10 do capítulo 19 fala que todos os habitantes da Ásia ouviram a palavra do Senhor. Então, provavelmente alguém saiu de Éfeso e foi para Esmirna começar um trabalho evangelístico, missionário naquele local, e assim a igreja lá começou. No segundo século, no ano 155, Policarpo, um presbítero da igreja de Esmirna, se destacou como uma pessoa fiel, idônea, como um grande exemplo de servo de Jesus. Você pode encontrar muitas informações históricas sobre Policarpo de Esmirna. E uma coisa que vale a gente pensar, destacar aqui, falando da carta para a igreja de Esmirna, é que Esmirna não recebeu nenhuma repreensão por parte de Jesus. Duas igrejas não receberam repreensão de Jesus, Esmirna e Filadélfia, enquanto a cidade de Laodiceia não recebeu elogio. Então, a gente tem uma estrutura semelhante nas cartas e Esmirna está entre uma das cartas que não receberam repreensões. Vamos estudar um pouquinho o conteúdo, então, da carta que Jesus mandou para Esmirna. Como sempre, ele começa cumprimentando a igreja, escrevendo a carta, saudando a igreja
dizendo que está escrevendo ao anjo da igreja. Já falamos que pensamos como o grupo de presbítero, evangelista, quem era o responsável pela igreja está recebendo. E logo em seguida Jesus se identifica. Então, eu convido você a ler com bastante calma Apocalipse, capítulo 2, versículos 8 a 11. Não temos tempo aqui no nosso vídeo de ler pausadamente os versículos, mas eu convido você a pausar o vídeo, ler com calma, versículo por versículo, que eu vou estar comentando aqui. Então, no versículo 8, Jesus se identifica como o primeiro e o último, aquele que esteve morto e tornou a viver. Né? Como eu já tinha falado nas aulas anteriores, vários títulos que Jesus usou para ele mesmo, que Jesus se identificou no capítulo 1 de Apocalipse, ele vai usar na sua identificação para cada carta aqui no capítulo 2 e no capítulo 3. Quando Jesus fala aquele que esteve morto e tornou a viver, como eu já disse, Esmirna estava sofrendo duras perseguições por causa desse culto ao imperador. E alguns membros da Igreja de Cristo iriam perder as suas vidas por ser fiel a Jesus e não adorar ao imperador. E eles seriam mortos. E Jesus está falando, se você for morto, você não vai... a sua história não vai acabar na sua morte, porque você vai continuar vivendo. Assim como aconteceu com Jesus, que foi morto, né, por ser fiel a Deus. Então ele se identifica com uma maneira que, ao mesmo tempo, acolhe os irmãos de Esmirna. Jesus falando, eu sei o que vocês estão passando, eu também passei por isso. Então, e ele fala como o primeiro e o último. Jesus não disse que iria salvar os irmãos em Esmirna de sofrerem e impedir os irmãos de Esmirna de sofrer, mas ele ofereceu o seu conforto como alguém que já tinha enfrentado algo até pior do que os irmãos estavam enfrentando e venceu. Jesus nunca nos prometeu nos livrar dos sofrimentos. O que Jesus promete é que ele sempre estará conosco nos sofrimentos. É como uma mãe que está ao lado do filho indo para o centro cirúrgico para fazer uma operação e ela não pode ali fazer a cirurgia pelo filho. Porém, ela pode dar todo o seu conforto para o filho. Ela pode falar para o filho, filho, eu vou estar aqui do seu lado quando você acordar. Jesus está falando para a igreja de Esmirna, eu vou estar sempre com vocês, ao lado de vocês, junto com vocês no sofrimento de vocês. Então, Jesus elogia, né, a dificuldade que a igreja de Esmirna estava passando. Jesus conhecia, falava, olha, eu sei das suas aflições. Eu vejo, Jesus é aquele que anda entre as igrejas. Eu vejo as suas dificuldades. E Jesus está falando, na perseguição maior contra a igreja estava vindo por parte dos judeus, como nas viagens missionárias de Paulo, né, que várias vezes os judeus se revoltaram, se levantaram contra Paulo, a ponto que aqui no versículo 9 Jesus usa uma expressão muito forte, né, fala que chama os judeus fala que eles têm a sinagoga de Satanás. Lembrando que sinagoga era o lugar onde os judeus se reuniam para estudar a Torá, o Velho Testamento, e esses judeus que estavam perseguindo os cristãos, Jesus chama eles de sinagogas de Satanás. Versículo 9, Jesus fala que ele conhecia a pobreza que aquela igreja estava passando, talvez porque o governo tinha confiscado muitos bens, né, as casas, dinheiro, bens daquelas habitantes por não terem prestado culto ao imperador. Esses judeus estavam boicotando o negócio dos outros judeus cristãos ou dos gentios cristãos. Então,
a igreja estava começando a sofrer muito financeiramente por ser fiel a Deus, a ponto que esse versículo 9 que a Bíblia fala pobreza, no original dá a ideia de extrema pobreza. E interessante que Jesus está vendo a dificuldade, a pobreza que aquela igreja está passando e fala: eu estou com vocês. Geralmente nas cartas de Jesus tem uma repreensão contra algo que não está correto ali na igreja. A igreja de Esmirna, como já disse, e a igreja de Filadélfia não receberam repreensões de Jesus. A exortação de Jesus, Apocalipse capítulo 2, versículo 10, é um texto bastante conhecido de Apocalipse, né? Onde ele fala que eles iriam ainda continuar sofrendo perseguições e tribulações, né? Eles deveriam entender que isso faz parte, essa provação faz parte da vida cristã, e essa provação que produz perseverança, força para o cristão continuar vivo. Então, essa expressão perseguição durante 10 dias, podemos dizer que seria um período curto, um período determinado por Deus. Já vimos que não dá para traduzir 10 dias em Apocalipse literalmente como menos de 2 semanas. Não seriam 100 dias, não seriam 1000 dias, seriam 10 dias, ou seja, um período determinadamente curto, mas determinado por Deus. Deus sabia quando iria começar e terminar a perseguição contra Esmirna. E o aviso, capítulo 2, versículo 11, é sempre um aviso contra qualquer membro, contra qualquer grupo de pessoas dentro da igreja que poderia estar vivendo uma apatia espiritual. Então, sempre Jesus nos alerta: olha, não baixa a guarda, né? Não entra num comodismo. Continue lutando, continue fazendo a obra, continue servindo, porque aí vem a promessa, né? E ainda no capítulo 2, versículo 10 e 11, Jesus promete que daria a coroa da vida. Como eu já disse, a cidade de Esmirna ganhou e distribuiu muitas coroas por eventos atléticos, né? Como as nossas Olimpíadas atuais, quando às vezes um atleta ganha uma espécie de uma coroa de ramos, alguma coisa assim, né? Muitos atletas gregos ganhavam algo assim, e Jesus está falando que vai dar mais do que uma coroa, vai dar uma coroa de vida, a vida eterna, né? Para aqueles que perseverarem na fé. E ele termina dizendo que o vencedor de nenhum modo sofrerá dano, o dano da segunda morte. Dano é o que os cristãos de Esmirna mais estavam sofrendo, né? Perdendo bens, perdendo a própria vida. Mas Jesus está falando, existe um dano maior, que é morrer espiritualmente, né? Não é só morrer fisicamente, é a primeira morte, mas ninguém precisa morrer a segunda morte, ninguém precisa morrer espiritualmente, ou seja, ir para o inferno. E aqueles cristãos fiéis da igreja de Esmirna estavam sendo assegurados por Jesus de que eles não iriam para o inferno, mas teriam vida eterna com Jesus nos céus. Grande igreja de Esmirna, que possamos seguir os bons exemplos desta igreja. Vamos falar agora da próxima igreja, continuando em Apocalipse capítulo 2, versículos 12 a 17. Mais uma vez, convido você a ler o texto com calma, refletindo um pouco nos versículos, para que possamos entender melhor a aula. Tá ok? Sinta-se então à vontade para pausar o texto, para ler com calma, pausar o vídeo, ler com calma o texto. Então, qual é o contexto histórico da cidade de Pérgamo? Então, a cidade de Pérgamo, embora não fosse maior ou mais importante, o maior e mais importante centro comercial da Ásia, assim como Éfeso era a capital da província. Aquela região era a cidade mais importante ali como capital, né? E Pérgamo se orgulhava de possuir uma das bibliotecas mais famosas do mundo, com 200 mil volumes, né? A cidade ficou famosa pela fabricação de pergaminho. O pergaminho era o papel da época onde as pessoas faziam
confecções de livros, né? Então, por isso vem o nome Pérgamo, que tem tudo a ver com o pergaminho que a cidade fabricava, né? Talvez isso ajudou a fazer ela tornar-se capital devido à sua fama e importância comercial. E a cidade era o quartel-general do culto do imperador, né? O culto ao imperador. A cidade sempre permaneceu fiel a Roma para poder permanecer como capital e era o lugar onde o culto ao imperador estava mais forte e, consequentemente, os cristãos estavam sendo perseguidos duramente, né? Assim como eu falei de Esmirna, nós não sabemos quando que a igreja começou lá. Provavelmente foi nesse período que já falamos, que Paulo ficou quase 3 anos em Éfeso, e com isso o evangelho chegou até a capital, chegou até a cidade de Pérgamo. O que podemos ver dentro da carta que Jesus escreveu para a igreja de Pérgamo? Como sempre, ele começa escrevendo a carta para a liderança, para o anjo da igreja, e a identificação de Jesus Jesus se identifica como aquele que tem uma espada afiada de 2 gumes. Mais uma vez, trazendo algo que ele já tinha usado para ele mesmo no capítulo 1, versículo 16. Mas o que Jesus quer dizer com aquele que possui uma espada afiada com 2 gumes, né? A espada de 2 gumes é um símbolo de poder. E no caso, o símbolo de poder de Jesus. Ela corta para os 2 lados, no sentido que Jesus tem uma espada que pode defender a igreja contra as pessoas que estão atacando a igreja, como ao mesmo tempo ela pode punir a própria igreja por estar fazendo a coisa errada. Então, esses 2 lados da moeda mostram que Jesus está pronto para defender a igreja e está pronto também para repreender a igreja, como sempre acontece nas suas cartas. Então ele começa defendendo a igreja, começa elogiando as coisas que ele está vendo. E como eu disse, como Pérgamo é a cidade capital da Ásia, é a cidade onde o culto ao imperador está mais forte. Por isso, no versículo 13, Jesus fala que Pérgamo é a cidade onde está o trono de Satanás, né? Em 29, né, depois de Cristo, na era cristã, ali na cidade de Pérgamo foi erguido um altar para adoração de um dos imperadores mais conhecidos do Império Romano, Augusto César. E ali a cidade tornou-se um centro da religião romana, né, para que todas as pessoas na província da Ásia pudessem ir até Pérgamo adorar ao imperador Augusto César ali como Deus, né? E por isso, então, Jesus está falando o trono do imperador ali, na verdade, é o trono de Satanás. Mas o elogio que Jesus faz, que apesar de tudo isso, a igreja de Pérgamo permanecia fiel ao nome de Jesus. Por que Jesus estava falando ao meu nome? Porque todos os romanos, né, e quando eu digo romano, todos os habitantes de Roma eram obrigados a declarar Curios Caesaro, ou seja, César é o Senhor. Os cristãos diziam Curios Christum, ou seja, Cristo é o Senhor, Jesus Cristo é o Senhor, não César. Reconhecer o nome de César como Senhor iria escapar da perseguição romana, porém iria levar o povo a adorar a Satanás, que estava por trás de tudo isso que estava acontecendo. Reconhecer a Jesus como Senhor levaria o povo a ser perseguido, mas os cristãos em Pérgamo estavam se recusando a adorar o imperador e por isso Jesus está elogiando a fidelidade deles. Por isso Jesus fala: você não renunciou à sua fé em mim, nem mesmo quando Antipas, minha fiel testemunha, foi morto nessa cidade. Então, Pérgamo é a primeira cidade, a primeira igreja de Cristo relatada aqui no livro de Apocalipse a sofrer um martírio. Pérgamo já, por causa desse culto ao imperador, já tinha um discípulo de Jesus na igreja que tinha sido morto
por não cultuar ao imperador. Então, assim, a situação de Esmirna era complicada, de Pérgamo já estava um degrau acima ainda na dificuldade, né? Um irmão identificado apenas pelo nome de Antipas pagou com a vida pela sua fé, né? Ele está dizendo aqui: Antipas, minha fiel testemunha, foi morto. Não temos muita informação desse irmão na Bíblia, mas o que precisamos saber é o que o texto fala, que ele não negou a sua fé, né? E continuou fiel ao nome de Jesus. Porém, temos uma repreensão nos versículos 14 e 15, né? Que chega a ser o oposto do que estava acontecendo na igreja em Éfeso, né? Éfeso se mostrou exageradamente disciplinador, né? Jesus elogia a igreja em Éfeso por estar sendo fiel às doutrinas, aos ensinos de Jesus, mas com falta de amor. Agora, Pérgamo está sendo repreendida por Jesus por não por algumas pessoas estarem tolerando alguns erros dentro da igreja, dizendo: a gente ama essas pessoas, elas estão vivendo em pecado, mas nós não vamos fazer nada contra ela porque nós a amamos. Cuidado, né? Dois extremos, né? Como eu já tinha falado na aula introdutória, né? A dificuldade cristã é conseguir o equilíbrio, né? O equilíbrio entre disciplina e amor, né? Ou tendemos ao dogmatismo, né, em questão onde devemos exercer a tolerância, né, principalmente quando é um assunto pessoal e não em cima de uma doutrina, ou somos negligentes, né, no ponto de requerer uma posição inflexível, né, em alguns assuntos que realmente não tem flexibilidade, né? Então, ou temos dificuldade em preservar a doutrina, ou temos dificuldade em amar os irmãos. Então, diante essa tolerância que estava acontecendo na igreja com alguns pecados, né, Jesus fala no versículo 16: arrependam-se, né? Vocês precisam se arrepender. A igreja está sendo chamada a mudar de atitude, né? A igreja precisava disciplinar as pessoas que estavam vivendo em pecado, né? Não era justo alguns irmãos estarem sendo mortos por serem fiéis a Deus, enquanto outros irmãos estavam vivendo publicamente no pecado, manchando a sua própria vida, condenando a sua própria vida a ir para o inferno e ainda prejudicando o bom testemunho da igreja. Então, Jesus pede para que essas pessoas que estavam se comportando de forma provavelmente ou idólatra ou imoral, a serem disciplinadas de acordo com Mateus, capítulo 18, versículos 15 a 17. E o aviso é que se a igreja, né, então praticasse o que Jesus estava dizendo, a disciplina, né, ela seria abençoada. Porém, se ela não praticasse a disciplina, ela também seria disciplinada por Deus, né? Então, essa palavra espada que Jesus usa na sua identificação, muitas vezes é usado em Efésios e em Hebreus para a própria Bíblia, né? Chamando a Bíblia de a espada de dois gumes, né? Então, a palavra de Deus é uma espada que serve para fortalecer e ao mesmo tempo para condenar. E se a igreja fosse fiel, a promessa que Jesus dá no versículo 17, ele diz: ao vencedor darei do maná escondido. Lembrando que tudo isso é muito simbólico, né? Assim, quando a gente ouve a palavra maná, a gente lembra como Deus alimentou os israelitas no deserto durante anos e anos. Você pode ver isso com calma em Êxodo, capítulo 16, né? Então, de uma certa forma, Apocalipse está dizendo que aqueles que estão sendo ali no deserto da perseguição, em Pérgamo, aqueles que estão tendo tanta dificuldade para serem fiéis a Deus, se permanecerem fiéis, serão alimentados, cuidados, protegidos por Deus. Assim como Deus fez isso com um povo atravessando
o deserto. Ainda no versículo 17, ele também fala: darei uma pedra branca com um nome novo nela, com um novo nome nela. Pérgamo ocupava-se da mineração de pedras brancas, era algo que eles, né, comercializavam naquela cidade. E uma pedra branca, trazendo o nome de uma pessoa escrito, tinha vários significados. Podemos pensar em 4 significados que a própria cidade de Pérgamo fazia quando pegava essas pedras brancas e escrevia o nome de alguém. Um exemplo era quando um homem que sofrer algum processo, foi condenado ou julgado em algum processo e foi absolvido, em vez de ser condenado, foi absolvido. Então, eles davam uma pedra branca com o nome da pessoa escrita, mostrando que não foi imputado nenhum crime sobre aquela pessoa, ela era inocente, né? Então, quando os habitantes de Pérgamo ouviram Jesus falando que o vencedor receberia essa pedra branca, talvez alguns pensaram: nós vamos ser mortos, mas somos inocentes. Outra maneira que alguns recebiam uma pedra branca é quando alguém era escravo e recebia a alforria, a libertação. Então, ao invés de uma carta de alforria, a cidade de Pérgamo entregava uma pedra branca com o nome da pessoa, mostrando que aquela pessoa agora não é mais escrava, está sendo liberta. Um terceiro significado de pedra branca era que quando nos Jogos Olímpicos, nas Olimpíadas, nas disputas que existiam muito no Império Grego e, consequentemente, no Império Romano, o vencedor recebia uma pedra branca, né, como alguém que tinha vencido a luta, vencido o seu opositor, vencido uma corrida, alguma coisa assim. E, finalmente, né, também era conferida uma pedra branca aos guerreiros, quando alguém ia para uma batalha defendendo a sua nação, o seu império. Quando ele voltava da batalha por ter vencido o seu inimigo, ele recebia essa pedra branca. Então, assim, de qualquer forma, qualquer um desses significados, o texto de Apocalipse para Pérgamo está nos mostrando que o vencedor é reconhecido por Jesus depois de muita luta aqui nesta terra, sendo fiel ao nome de Jesus, sendo fiel nas perseguições, nas dificuldades, porque o que ele tem para receber na vida eterna é muito maior do que esse mundo tem para nos oferecer, mesmo que seja contra a vontade de Deus. Então, que Deus te abençoe e que essas cartas nos ajudem, né, como Igreja de Deus, a permanecermos fiel a Deus. Até a próxima aula. Fiquem com Deus.